Tudo bem com vocês? Hoje é o dia do nosso cafezinho, o dia que a gente conversa. Teve uma menina que até postou um comentário no último cafezinho, falando assim, só blá blá blá, criticando. Mas realmente é só blá blá blá, é uma conversa mesmo, é uma conversa aqui entre amigas, entre amigos. É isso que a gente faz na hora do cafezinho. Eu não vou trazer nenhum tema específico aqui, a gente acaba abordando vários assuntos. A gente conversa sobre várias coisas, inclusive o nosso país. A gente opina, né? A gente debate, algumas ficam bravas, né? São mais radicais, outras acabam escutando os dois lados. É isso que a gente faz aqui na hora do cafezinho, gente. Eu acho que é uma forma que vocês têm, inclusive, de me conhecer mais também, e eu a vocês. É hora que a gente para um momento do dia para dar um respiro, né? Tomar um café, um cappuccino, um café com leite, um chá, um suco, uma água, e a gente vem aqui dar risada um pouquinho e conversar. Uma coisa interessante que eu li aqui num comentário, uma moça me criticando, falando para que tanto palavrão nos meus vídeos? Eu não gosto de vídeo engessado. Eu gosto de gravar os vídeos e vir aqui para o YouTube e ser realmente quem eu sou. Ou seja, palavrão, eu acho que todo mundo na cabeça pensa, né? Acho impossível que você nunca tenha pensado um merda, né? Filha da puta, vai tomar no cu, né? A gente pensa essas coisas. A diferença é que aqui eu venho e eu não boto filtro no negócio. Eu pensei, eu falo. Por quê? Porque eu quero que seja uma coisa muito natural, muito espontânea. Eu não quero que seja aquela coisa engessadinha, entendeu? Eu acho que existem lugares e lugares, né? Obviamente, você não vai me ver falando palavrão e agindo como eu ajo aqui no YouTube, numa reunião de trabalho. Obviamente que eu não vou falar, mas aqui no YouTube a gente tem essa liberdade de vir e falar como se você estivesse comigo ali na cozinha, conversando, nós duas na cozinha lá, fazendo um café, conversando, e a gente vai falar. Então eu acho que tem que ser assim, tem que ser espontâneo mesmo, porque por isso que eu nem edito os meus vídeos, eu não gosto de vídeo editado. Eu acho que fica artificial. Eu gosto que a coisa flua, saia e do jeito que ficou, ficou. Se eu gaguejei, se eu falei alguma coisa errada, se eu conjuguei um verbo errado, porque acontece, nosso português é difícil mesmo. Então, às vezes acontece, escapa alguma coisa, né? Eu gosto de que a coisa fique bem espontânea mesmo. Então, eu não vou mudar o meu jeito só para agradar, porque aí eu estaria indo contra a tudo aquilo que eu ensino aqui, ou seja, que é ser você e não ficar mudando para agradar os outros. Mesmo porque eu aprendi uma coisa na vida. Por mais que você tente ser a perfeita, por mais que você saia de burca na rua, sempre vai ter aquela pessoa que vai criticar, que não vai gostar. Não vai gostar porque não vai gostar, porque não foi com a tua cara, entendeu? Que vai falar mal de você, por mais que o teu trabalho seja ótimo, por mais que você tenha se esforçado, por mais que você tenha tentado dar o melhor teu, vai ter gente que vai criticar. Então, o que há de se fazer? Né? Tem gente que me odeia, tem gente que vem aqui no canal, assina o canal e vem aqui só para criticar, só para encher o saco, toda vez. Nada tá bom. Aí você percebe que a pessoa tem uma infelicidade dentro dela, um vazio, e aí ela quer descontar, né, uma pessoa que ela nunca nem encontrou pessoalmente, né? Viu aqui na internet e fala, vou pegar essa aí para Cristo. Tem, vocês nem imaginam, né? Os minitontos não contam. Eles não contam, eles já são figurinha tarimbada aqui no canal. Eles odeiam mulheres, me odeiam, mas eles não saem daqui. Eles não saem. Tem gente que toda vez o comentário precisa ser excluído de minitonto, né? Porque eles falam cada atrocidade que não tem como deixar, entendeu? É diferente do cara vir, porque tem uns que vêm aqui, colocam a opinião deles, por mais absurda e lunática que seja, eles colocam de uma forma respeitosa. Agora tem muitos aqui que vêm que, meu Deus do céu, né? Quer me chamar de vovó Cafa? Pode chamar, mas não, né? Não me chama de prostituta ou não xinga as mulheres aqui, que aí não é legal. E o comentário será banido mesmo, tá? É, então eu não vou mudar o meu jeitinho de ser, que machuque e faz sofrer, apenas porque eu não estou agradando uma outra pessoa, né? Se você não gosta dos meus palavrões, paciência, né? Tem um monte de canal aí de outras pessoas que não falam. Talvez você se identifique melhor, mas eu não vou mudar meu jeito de ser só para agradar ou ganhar views ou likes. Ou... Não tô nem aí para isso, né? Eu nem olho, na verdade. Uma outra coisa que eu percebi muito nessa semana, eu até num vídeo que eu coloquei, né, como lidar com ficante e tal, e eu mencionei no vídeo a respeito
você iria encontrar, né? Por exemplo, você está de quarentena, você mora sozinha, você não tem ninguém que esteja no grupo de risco, ou você não seja do grupo de risco, e ele também não, ele também está em isolamento e tal, e já são ficantes, se conhecem, ou são namorados, né? Que haveria a possibilidade de um ir para casa do outro e tal. E teve gente que colocou, Fernanda, você não devia dizer isso, mas, gente, eu não tenho poder de segurar as pessoas em casa. Se nem o governo, os governos estaduais têm esse poder, vocês acham que eu vou ter? Claro que não. Por que eu falei isso? Porque eu recebo UTI WhatsApp de penque de monte todos os dias. Vários eu atendo. E eu percebo que as pessoas saem, as pessoas vão encontrar, mesmo que eu fale, não, olha, não é legal, você mora com seu pai e sua mãe, já tem mais de 60 anos. As pessoas vão encontrar. Então, eu não tenho esse poder de deixar as pessoas em casa. Inclusive, eu dei o meu exemplo. Eu falei, eu não saio porque eu sou neurótica, eu não conto. Eu não saio mesmo, né? Para nada, assim, nem para dar uma voltinha na rua, eu não tô saindo. Eu tô há mais de 2 meses dentro de casa, direto, tá? Mas, assim, eu sei que, de repente, se você está numa situação que existe essa possibilidade, claro que é um risco. É um risco porque você nunca sabe. Às vezes a pessoa fala que não está em contato com ninguém, tá. Mesmo porque o fato de você ir no supermercado, por exemplo, eu estou de quarentena, mas se você sai para ir no supermercado, você está tendo contato, você pode pegar, por mais que você use máscara, por mais que você lave as mãos, existe esse risco de você pegar. Por isso até que os especialistas, os grandes especialistas, eles falam que é uma quarentena burra, eles falam que não funciona esse isolamento, o que funciona é o distanciamento social, mas não esse isolamento, não uma quarentena, não um lockdown. Por quê? Porque as pessoas saem. Efetivamente as pessoas saem. As pessoas vão no supermercado, as pessoas vão na farmácia, você está entrando em contato, então não é um isolamento mesmo. Aqui, na minha cidade, por exemplo, eu tenho a possibilidade de tudo eu peço online. Então, supermercado é online, farmácia é online, padaria é online, açougue é online, tudo é online. Então, realmente a gente não sai. E tudo que chega na rua, a gente spray de álcool 70% em todas as embalagens, deixa na área de serviço secando, muitas vezes deixa de um dia para o outro, né? Só quando é coisa de supermercado que não, que a gente álcool, aquilo que pode lavar com água e sabão, a gente lava, dá um baita de um trabalho. Mas é isso que a gente faz. Agora, a maioria das pessoas dos lugares não tem isso. Então, efetivamente, a pessoa precisa sair. Então, as pessoas não ficam. Se você pegar, por exemplo, as comunidades, quem mora em comunidade pode falar. Paraisópolis, por exemplo, o governo federal teria que entrar lá dentro e fechar o bar. Mas ele faz isso? Não, tá tudo aberto lá. As pessoas estão saindo, as pessoas estão vivendo a vida normalmente. Então, o vírus para de circular? De jeito nenhum. São Paulo, por exemplo, né? O governador, o Dória, decretou um feriadão aí prolongado, né? Qual foi a taxa de isolamento? 52%. Você acha que separa um vírus com 52% de isolamento? Teria que ter pelo menos 80%, 90% de isolamento para o negócio funcionar. Então, não funciona, né? Não, estou sendo realista, funciona? Não funciona. É claro que o número de contaminações diminui, acho que a gente tem que levar isso em consideração, né? Se eu estou dentro da minha casa, se minha família está dentro da minha casa, nós não vamos pegar. É muito difícil, né? A não ser que viesse uma embalagem carregada de vírus para a gente poder pegar. E alguém espirrou ali em cima, eu passei a mão no olho. Isso não acontece, a gente se policia sempre em higienizar tudo e lavar muito bem as mãos, né? Eu lavo a mão que eu tiro quase a alma da mão, quase arranca a pele, tanto que eu lavo a mão. Mas, veja, se os dois estão em isolamento e nenhum dos dois faz parte do grupo de risco, e você pode pegar o seu carrinho até lá e ele ir ao seu encontro, de repente, acredito eu que até possa. É um risco? É, mas eu não tenho o poder de segurar as pessoas em casa, infelizmente. Eu sou uma pessoa que eu sou do grupo de risco. Por quê? Porque eu sou hipertensa. Eu tomo remédio para pressão alta. Né? Apesar de que meu cardiologista falou que eu não sou hipertensa, mas que não preciso nem tomar, ele falou para mim: você não é hipertensa, você não precisa tomar. Ele fala para mim. Mas mesmo assim, eu continuei tomando, e quando voltar nele, eu vejo o que eu faço. Se eu tiro o remédio, se eu não tiro. Então, até por conta disso, eu não saio de casa mesmo, gente. De jeito nenhum. Agora, vamos ver agora se a coisa vai melhorar. E por conta disso, dessa história de um ir para casa do outro ou não, e muitas vezes eu conheço meninas jovens aqui, mas que moram com os pais, com os avós. Então, é complicado de você ir encontrar com o seu namorado ou deixar ele vir, porque você pode contrair o vírus e aí você vai passar para pessoas que são do grupo de risco, que merecem um cuidado especial. Então, as mulheres mais conscientes, os homens mais conscientes, eles falam isso, falam, olha,
Não dá agora para a gente encontrar. E muitas vezes a outra pessoa não entende. E aí que saem as maiores brigas. Bom, a pessoa que não entende, realmente é uma pessoa sem noção, vamos combinar aqui, né? Sem noção, extremamente egoísta, né? Irresponsável e que está cagando e andando. Nesse caso, eu acho que valeria a pena até você repensar um pouco a relação a essa pessoa. Porque tudo bem, a gente está falando de um fato isolado, mas eu acho que tem muita coisa por trás disso, dessa mentalidade da pessoa, do egoísmo, da irresponsabilidade, da falta de tato, da falta de noção, inclusive, né? A gente está falando de um ponto, mas a gente poderia englobar aí muita coisa envolvida, que no dia a dia, ao longo da vida, isso vai ter uma grande diferença. Teve casos, inclusive, eu peguei um caso agora essa semana, ela vai me assistir, ela vai lembrar além de outros, que o término do namoro aconteceu por conta disso. O cara não quis entender, né? Esse específico, o cara, ela mora com a mãe, com o pai, com os tios, com a avó, gente bem mais velha. E aí o cabra foi na casa dela com febre, minha gente. Você acredita nisso? Com febre. Diz que ela chegou, sentiu ele meio quente, mediu a temperatura, que ela estava com febre. Ela botou um casaco com ele e falou, vai embora. E ele achou ruim, terminou o relacionamento. Quer dizer, o cara totalmente sem noção, né, gente? Como que você vai na casa de uma outra pessoa com febre, no meio de uma pandemia, onde existem pessoas de risco ali, que não podem contrair, ou se contrair vão ter que precisar de um cuidado especial. É muita falta de noção, é muito egoísmo. Eu chego que beira loucura. A pessoa não deve estar no seu juízo perfeito, não é possível uma coisa dessa, né? Então, acho que esse que é a maior briga que está acontecendo hoje, muitos casos que eu pego na UTI WhatsApp, é desentendimento por conta disso, né? Ou pessoas, por exemplo, que têm filhos e ficam com medo. Eu sei, os pediatras falam que esse vírus não tem perigo para a criança, que o máximo que as crianças são assintomáticas. Eu conversei com a pediatra da minha filha essa semana, eu não estou indo nas consultas, não estou levando, mas a gente conversa por telefone, né? Eu vou posicionando, ela vai perguntando e tal. E ela falou o seguinte, ela pegou vários casos de Covid, que os pais pegaram, desenvolveram a Covid, né? E aí as crianças apresentaram positivo, mas ou elas não tiveram sintomas nenhum tipo de sintoma, ou ficaram com o nariz um pouquinho escorrendo. Então, realmente, criança não... A não ser uma criança que realmente tenha um problema mais sério, né? Alguma cardiopatia, alguma síndrome especial, aí realmente eu acho que é um caso... né, que deve ser tratado em separado, mas via de regra as crianças em si não possuem. Inclusive, muita mãe pergunta, minha filha é asmático, né? Os médicos falam o seguinte, não existe nada na literatura, nenhum caso de complicação em crianças asmáticas, viu? Nem adultos, tá, gente? Asma não é considerado grupo de risco, tá, gente? Eu conversei, inclusive, com um médico essa semana, eu vou até falar, vou dar uma atualizada em vocês, que eu trago aqui as atualizações, né? Para quem gosta de saber, o que está acontecendo, eu sou uma pessoa que, para eu lidar com as minhas preocupações, eu preciso me informar. E meus amigos até falam que eu já virei perita no bagulho, que eu posso clinicar. Você pode clinicar, Fernanda, vai pro Einstein clinicar. Você já sabe tudo. E realmente, eu sou aquela pessoa que eu vou atrás da informação. E eu participei de uma apresentação, na verdade, com alguns médicos do Albert Einstein essa semana, na terça-feira, na hora do almoço, em que eles expuseram, né, o cenário da doença no Brasil, os protocolos que estão sendo utilizados, os estudos que estão sendo feitos. E eles fizeram, né, 3 estudos, 3 colisões que eles chamam. A primeira colisão eles deram para um grupo de controle, né? Eles deram hidroxicloroquina isolado, para outros não. No segundo grupo eles deram hidroxicloroquina com azitromicina e zinco, e para o outro grupo não. E na terceira colisão eles deram um corticoide para pacientes mais graves, tá? Essa terceira colisão eles ainda não acabaram a pesquisa. A colisão 1 e 2 eles já finalizaram, eles já vão publicar, tá? Eles falaram também a respeito do plasma, tá? E eles fizeram a pesquisa com 30 pessoas e a pesquisa se demonstrou eficácia ou sucesso e é totalmente segura, tá? Os nomes dos médicos, me desculpe se eu pronunciar o nome errado aqui, porque são nomes bem complicados. Os médicos que participaram dessa apresentação foram Dr. Otávio Berwalger, Dr. Nelson Ramichelak, Dr. Tiago Domingos Correia, doutora Cláudia Slegef Gerussalmi, Dr. Edson Amaro Júnior e Dr. Luiz Vicente Rizzo.
Realmente foi uma apresentação aí de 1 hora, eu participei, foi uma apresentação extremamente técnica, e eles falam como se a gente entendesse tudo, né? Na verdade, quem participou dessa apresentação foram 47 pessoas, e eu era uma delas, que fiz questão de participar e prestar muita atenção naquilo que eles estavam dizendo. Eles não fizeram nenhuma pesquisa com relação à ivermectina, que a gente sabe que tem vários países fazendo com sucesso, né? Mas, de qualquer forma, é um médico que precisa receitar isso para vocês, tá? A dose certinha, porque tem a ver com peso, né? Até 80 quilos é uma dosagem, acima de 80 quilos é outra dosagem. Mas o Albert Einstein, sírio-libanês, não fizeram pesquisa com relação à ivermectina, tá? Só com relação ao protocolo da hidroxicloroquina, azitromicina, e zinco e corticoide. Uma menina até colocou aqui para mim, Fernanda, você vive num outro mundo, que é o Albert Einstein. O Ministério da Saúde, o SUS é diferente, com certeza é bem diferente. Só que os protocolos utilizados pelo Ministério da Saúde, eles saem de dentro desses hospitais. São esses médicos que escrevem os protocolos, gente. Então, na verdade, é claro que é um mundo separado, e eu acho que a desigualdade social, agora, nessa época de pandemia, ficou mais presente, ainda mais clara a diferença social. Por quê? Porque a gente teve essa semana, por exemplo, que a OMS suspendeu temporariamente os estudos com relação à hidroxicloroquina devido àquele estudo que foi publicado, apesar de ser um estudo robusto envolvendo 96 mil pessoas, né? Eles compararam alhos com bugalhos, né? Eles não compararam, por exemplo, 2 pacientes com sintomas leves usando o protocolo, não. Eles compararam pessoas que já estavam em estágio gravíssimo, deram hidroxicloroquina, com pessoas em estado leve. Então, você não compara essas coisas, né? Então, ou seja, ficou um estudo muito. Continuou um ponto de interrogação, né? Apesar de ser um estudo com muita gente, não se provou absolutamente nada. Mesmo porque, essa semana, no mesmo dia, na terça-feira à noite, eu participei de uma conversa que estava o meu advogado, um dos meus advogados, o doutor Fábio Rogério, estava o doutor Dante Fraganello Senra. Ele é cardiologista dos hospitais Albert Einstein Sírio-Libanês. Ele é responsável por 6 UTIs. E ele estava contando que ele tratou 511 pacientes dele com o protocolo da hidroxicloroquina, azitromicina e zinco, e ele incluiu, inclusive, anticoagulante, porque ele estava explicando que a doença, ela provoca trombos, né, ou seja, a coagulação. Então, ele também incluiu, acho que não sei se em todos os casos, mas ele inclui também o anticoagulante. Anticoagulante eu tomei quando eu estava numa das minhas fertilizações in vitro, que tinha suspeita de eu ter um tipo de quadro genético que poderia provocar trombos. Então, eu injetava na barriga. É uma injeçãozinha bem pequenininha. Quando eu operei da endometriose, eles também usaram no hospital isso justamente para evitar trombose. Então, é uma injeçãozinha que vem pronta, assim, que você bota na barriga e ele evita, né, que você tenha trombose. Então, ele estava contando que ele tratou 511 pacientes com esse protocolo. E ele, obviamente, ele monitora, né, então, o paciente, então ele faz um eletrocardiograma para ver os batimentos cardíacos, para ver se a pessoa tem algum tipo de problema. Obviamente, ele sabe se as pessoas são cardiopatas e não. Inclusive, cardiopatas podem usar o protocolo, mas, obviamente, tem que ter o acompanhamento, isso ele frisou bem. Então, ele faz. O tratamento do protocolo são 5 dias, 5 ou 6 dias. Então, ele faz aí uns 2 eletrocardiogramas na pessoa para identificar se está tudo certo. Como as doses são pequenas, o tratamento é muito curto, ele falou que as pessoas reagem bem. Ele teve 2 casos que a pessoa teve uma pré-arritmia de 511. 2 casos. E ele falou o seguinte, as pessoas já assim, eu vou tomar e vou morrer, vou infartar. Ele falou que não é isso. A pessoa sinaliza, na verdade, quando algo começa a ocorrer no corpo dela. Então, o que acontece é, você fazendo um eletro, você vai ter uma pré-arritmia. Então, o corpo sinaliza, você sabe que pode acontecer e aí ele diminui a dose ou ele muda o protocolo. Tá? Ele teve 2 casos de 511 e nenhum paciente dele faleceu. Ele, inclusive, ele falou que ele foi chamado pelo presidente para escrever o protocolo, para ser aplicado no SUS. E inclusive, ele falou o seguinte, que ele falou que, na verdade, o presidente, o Bolsonaro, o que ele queria era disponibilizar esse protocolo para todo mundo, né? Só que ele quer isso como um passaporte para que as pessoas voltem a trabalhar e o mundo volte a andar no Brasil.
E ele falou o seguinte, ele falou, ó, me desculpe, presidente, com todo respeito, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou a favor, sim, do isolamento social, isso se faz necessário, mas e sou a favor do protocolo. Então, são coisas diferentes. E também, uma coisa que ele frisou bem é que ele não abre mão do acompanhamento das pessoas que estão tomando o protocolo. Então, a pergunta é: será que o SUS tem essa capacidade de acompanhar todo mundo que vai tomar? Porque a pessoa precisa ir lá, a pessoa precisa ter o acompanhamento, precisa fazer o eletro, precisa fazer exame de sangue, né? Tudo isso. Então, é por isso que ele está um pouco reticente de assinar o protocolo e então ele está trabalhando nisso. Uma outra coisa importante também, né, que ele frisou muito é que o protocolo deve ser usado no início. Ele explicou o seguinte, que a COVID ela possui três fases. A primeira fase é a fase de infecção, que vai até mais ou menos o quinto dia, sexto dia, a fase de infecção. Depois disso, tem uma fase de 2 ou 3 dias, que é a fase de inflamação. E depois desses 2 ou 3 dias, rapidamente você entra na fase de coagulação, que são os casos mais graves. Então, o protocolo ele deve ser usado na fase de infecção, ou seja, entre o segundo e o quinto dia. Aí ele possui uma eficácia muito alta, né? A partir dos casos moderados a graves, aí já você talvez tenha que usar, já tem que internar a pessoa e usar outras coisas, como oxigenação, corticoides, outras coisas também, tá? Então, assim, a hidroxicloroquina, ela não tem o poder, por exemplo, de reverter um quadro de coagulação. Por isso que não adianta querer dar altas doses para as pessoas que estão em estado grave. Ela não tem esse poder de reverter esse quadro. A hidroxicloroquina, na verdade, ele é um ótimo bloqueador de replicação viral. A azitromicina é como se ela tirasse o oxigênio do vírus. Então, é como se ele ficasse preso num quarto escuro, sem oxigênio. Então, ele não se replica e aí dá a possibilidade do corpo reagir e combater isso. Não é que ele seja a cura da doença, mas é uma forma que se tem de você conseguir fazer com que o corpo reaja. Na Itália, por exemplo, hoje ele já a coisa está muito clara com relação a essas três fases da doença. Lá eles não usam hidroxicloroquina, eles usam uma outra medicação que funciona mais ou menos da mesma forma. Aliás, eu tenho aqui para mim uma coisa, eu vou até arriscar, eu acho que deve ter outros antivirais que podem ser usados no início da infecção, que devem fazer o mesmo efeito. O problema é o tempo da testagem, né? Porque uma comprovação científica você só vai ter aqui daqui uns 2 anos. A epidemia já acabou, ninguém vai lembrar mais disso. E aí, o doutor Roberto Calil Filho, do cardiologista do Sírio-Libanês, ele pegou a Covid, ele inclusive desenvolveu o estado mais grave, ele chegou a ir para uma semi-intensiva, e nas entrevistas dele ele fala que ele tomou sim o protocolo, e ele indica para os pacientes dele, e obviamente não existe uma comprovação, né, mas é aquela coisa, né, você vai deixar não sei quantas mil pessoas morrerem para descobrir 2 anos depois que aquilo de fato funcionava, que você poderia ter salvo essas pessoas? Então, é uma situação que a gente fica realmente, né? A gente sabe que existe pelo fato observacional do médico, que eu acho muito importante, que existe uma eficácia, mas não sabe exatamente o que acontece, sabe que a coisa funciona, como funciona, mas a comprovação em si, você vai ter só daqui uns 2 anos, e a gente não tem esse tempo. O doutor Dante também, inclusive, comentou a respeito da comprovação científica. Para você comprovar uma medicação, um protocolo, você precisa fazer o que eles chamam de duplo cego. O que é isso, né? Você tem que ter um estudo randomizado ou não randomizado, mas que os médicos não sabem se estão dando placebo ou a medicação de verdade, assim como os pacientes não sabem aquilo que eles estão tomando. Tá, mas como é que você vai fazer isso no meio de uma pandemia? Então você salva um grupo e outro grupo você não salva, você deixa morrer? Então ele foi terminantemente contra isso, inclusive o Einstein e o Sirius chamaram ele para participar dessa pesquisa e ele se negou. Essa mesma pesquisa que eu falei para vocês, que já saiu, que ele não acha certo, né? Se é para salvar, vamos salvar todo mundo. Inclusive, o meu advogado até levanta uma coisa, isso pode dar um problema judicial, processo, né? Porque você imagina se você tem um parente que você sabe que morreu porque recebeu um placebo, você pode processar esse hospital, esse médico, por ter recebido placebo e não um medicamento verdadeiro, não é? Mesma coisa esses pacientes lá do Amazonas, né? Que receberam 16 gramas de uma vez de hidroxicloroquina, ou seja, é uma dosagem para matar a pessoa, né? Então, esses parentes, eles deveriam sim entrar com ação contra essas, né? Quem fez um absurdo desse, se fosse meu parente, eu entraria. Minha opinião pessoal, tá, gente? Tudo bem, a pessoa já estava em estado grave, etc., mas foi uma dose
de dinossauro que deram, né? Foi um absurdo. E eu acho que isso foi uma vergonha para o Brasil. E esse estudo, infelizmente, tá servindo como base para o estudo de Harvard nos Estados Unidos, para outros estudos. Olha o absurdo, né? Olha a confusão criada em cima disso tudo, tá, gente? Então, tô trazendo aqui para vocês. Ah, outra coisa que ele falou também, importante, com relação ao Brasil, que ele acredita que a gente está vivendo um platô já, que esse platô deve durar entre uns 15 e 20 dias. Isso é uma estimativa, então a gente ainda vai continuar convivendo aí com esse número de mortos, com esses casos, durante mais ou menos 15 ou 20 dias, na estimativa dele, e que depois esse número vai começar a cair, sim. Tomara, né? Tomara que ele esteja certo, gente. Bom, as informações são essas, tá? Pelo que eu estou percebendo, voltando à história da desigualdade social, o que muda, né, com essa suspensão da OMS? O que muda, na verdade, para a pessoa que tem plano de saúde, que tem condição de pagar um médico particular, ter acesso aos hospitais privados, nada. Não muda nada, porque ela vai continuar recebendo o protocolo, ela vai continuar tendo acesso ao médico dela particular pelo WhatsApp, enquanto a pessoa que infelizmente não tem acesso a isso, ela fica à mercê do que está acontecendo. Então, acho que a desigualdade social no nosso país ficou mais acentuada, ficou mais clara ainda, porque as pessoas com mais condição, quando tratadas, obviamente, no começo da doença, elas não desenvolvem um quadro mais grave, né? Enfim, isso é uma coisa que já me deixou muito revoltada, ainda me deixa revoltada, mas eu sei que não está na minha mão resolver isso e eu fico nervosa. E meu pai fala, não adianta você ficar assim. Eu fico até pensando, acho que eu tinha que me candidatar a alguma coisa, né, gente? Ser deputada, para ver se eu consigo né, mudar alguma coisa, dar acesso para as pessoas que não têm, de alguma forma, ter como lutar. Porque a única coisa que eu tenho aqui hoje é a minha voz no YouTube, infelizmente, né? Só. Mas eu não tenho um poder de projeto de lei, de nada disso. Eu fico até pensando um dia, quem sabe? Não sei se eu teria saco para essas coisas, que eu não tenho muita paciência, né? Para aquela lambeção de saco. Não é muito o meu perfil. Mas quem sabe, né, minha gente? Quem sabe? Porque eu cheguei até a pensar nisso. Não sei, depois vocês dão opinião aí para mim. Tá bom, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Amanhã estaremos juntos e juntas novamente aqui, tratando dos assuntos que a gente mais gosta. Um beijo para vocês.